Bom dia, irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Hoje vamos meditar em 1 João, capítulo de número 4. Amado Senhor, mais uma vez obrigado por essa manhã, bendizemos o Teu nome e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai Santo, por meio do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ensine, que a Tua palavra transforme a nossa forma de pensar e dessa forma também a nossa vida. Cuida de nós, daqueles que sofrem, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em luto. Que o Senhor seja com cada um, pastoreando os seus corações. Também nos mantém firmes na Tua palavra, no Evangelho, e que toda a nossa vida seja usada para o louvor da Tua glória, para fazer conhecido também o nome de Jesus entre todas as nações. Muito obrigado por tudo. Oramos ao Senhor no nome dEle. Amém. Irmãos, acompanhe então aí a leitura do texto sagrado. 1 João, capítulo de número 4. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A gente vê aqui, meus irmãos, que a comunhão com Deus de amor, ela é desfrutada por uma distinção cuidadosa entre as influências espirituais divinas e as influências espirituais satânicas. A presença de muitas influências espirituais falsas exige que os crentes demonstrem discernimento para poderem preservar essa comunhão. Somos chamados aqui a provar os espíritos se eles procedem de Deus. Provar os espíritos aqui é provar o ensino que está sendo trazido. Não podemos dar crédito a qualquer ensino, a qualquer pessoa que se apresente falando em nome de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Esse negócio de ser totalmente crédulo é tão prejudicial como ser um incrédulo. Nós não saímos abraçando todo tipo de pregação, de ensino que se apresenta para nós em nome do cristianismo, de jeito nenhum. Precisamos tomar muito cuidado e provar os espíritos. Não devemos dar crédito a todo e qualquer ensino, de jeito nenhum. Isso pode destruir a nossa vida. É necessário demonstrar discernimento, inclusive para mantermos a nossa comunhão com o Senhor e também com a sua igreja. E a realidade da encarnação de Deus em Cristo Jesus é o critério exatamente para discernir entre influências espirituais verdadeiras e falsas. Todo o ensino cristão se baseia em Cristo, no Deus encarnado que se fez homem e morreu entre nós. Aquele que nega que Jesus veio em carne, que habitou entre nós, que morreu por nós, esse aí não procede de Deus. Na verdade, é o espírito do anticristo, e muitas pessoas dentro da igreja estão dando ouvidos a falsos ensinos como esse, que negam a divindade do Filho, a encarnação dele, o seu sacrifício, a sua ressurreição. Qualquer igreja que você esteja participando que negue a divindade de Jesus, a encarnação de Jesus e toda a obra redentora feita pelo Filho, isso não é igreja em sentido próprio. Você deve rejeitar essa igreja, fuja daí e procure uma igreja bíblica, séria, que prega de fato as Escrituras. E a resposta de indivíduos à pregação e autoridade apostólicas identifica aqueles que ainda vivem sob a influência que os crentes derrotaram por meio da fé. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos mestres. Por quê?
porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E no sentido aqui do próprio Deus que habita hoje em nós por meio do seu Espírito. Eles procedem do mundo. E porque eles procedem do mundo, o que é que acontece? Eles falam da parte do mundo e o mundo ouve eles. Nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus vai nos ouvir. Eles vão dar crédito à verdade se eles de fato conhecem a Deus e pertencem a Deus. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem não é de Deus não vai ouvir o Evangelho, não vai se submeter a Cristo, não vai confessar a Cristo. Jesus disse isso e João relata isso no seu Evangelho quando ele se dirige aos líderes espirituais dizendo: olha, vocês são do diabo e vocês vivem para agradá-lo. Se vocês fossem de Deus, vocês se alegrariam em mim, vocês ouviriam a minha voz. Quem é ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus e segue a Jesus. Tá? Continuando aqui, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A gente vê aqui que a comunhão com Deus de amor, ela é desfrutada exatamente pela prática constante do amor fraternal, que procede de Deus e ao mesmo tempo capacita o crente a partilhar dessa vida divina e experimentar também plena segurança. Essa comunhão com Deus de amor ela é desfrutada pela prática constante do amor fraternal que procede de Deus. É o que a gente vê aqui. Amemo-nos uns aos outros. E por quê? Porque o amor procede de Deus. E aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Como eu sei que eu nasci de novo? Como eu sei que eu conheço a Deus? Como eu posso? O mundo pode afirmar que você é alguém que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, que você não nasceu da carne, do sangue, da vontade do homem, mas que você nasceu de Deus. Como você prova isso? A Bíblia está dizendo, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor procede de Deus. É algo que é derramado em nós pelo seu Espírito, Romanos 5,5, e se evidencia, entende? Por meio da vida, por meio da prática, não só por meio das palavras. E isso é a prova clara para o mundo inteiro de que nós somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus. Tem muitos religiosos na igreja, muitos, não são poucos, que professam o nome de Jesus, tá? Vão na igreja, mas que não nasceram de Deus e nem conhecem a Deus.
Pastor, como é isso? Eles não nasceram de novo. E o Senhor não pode julgar, posso? A Bíblia está dizendo que aquele que não ama não nasceu de Deus e não conhece a Deus. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Você deve avaliar a sua vida, se você ama o seu irmão ou não. O amor procede de Deus e é a evidência para o mundo inteiro que nós nascemos de Deus e conhecemos a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A comunhão com Deus de amor ela é desfrutada pela prática constante do amor fraternal, que capacita o crente a partilhar dessa vida divina. A ausência de amor significa falta de conhecimento pessoal com Deus, é o que a gente vê aqui no versículo de número 8. A gente vê que o verdadeiro amor ele foi manifesto na vida e no sacrifício de Jesus em nosso lugar, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus. O amor se manifesta, ele não é só palavra. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha aí, porque eu posso amar e você também pode amar. Porque nós vivemos por meio de Jesus. Eu sou incapaz de amar, mas Jesus em mim é capaz sim de amar. Eu nele sou capaz de amar. Deus manifestou o seu amor. Jesus morreu por nós e agora vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, se Deus me amou, então agora eu sou capaz de amar o meu próximo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Né? Talvez sintamos vontade, devemos amar uns aos outros. E o que é fantástico aqui também é que o texto vai dizer no versículo 12 que ninguém jamais viu a Deus. Agora, se amarmos uns aos outros, o que acontece? Deus permanece em nós. E se Deus está em nós quando nós amamos, de alguma maneira ele também se manifesta ao mundo por meio do nosso amor. E esse amor em nós, ele vai sendo preenchido, ele vai assumindo uma plenitude completa até chegar a uma perfeição. E dessa forma, o mundo vai testemunhar e ver em nós o próprio Deus, por causa do amor com que nós nos amamos. Irmãos, o amor é fundamental para a igreja. Aquele que não ama permanece na morte. O versículo 13 a 19 mostra que a comunhão com Deus de amor, ela também é desfrutada, meus irmãos, pela prática constante do amor fraternal, que capacita o crente a experimentar plenamente o amor divino e também plena segurança. A presença do Espírito testifica desse amor de Deus, presente naqueles que conhecem Jesus, né? O texto vai dizer que conhecemos, que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E aí ele tem aqui a testificação do amor de Deus, no versículo aqui de 13 até 16, essa presença do Espírito testificando do amor de Deus, exatamente naqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Nós temos visto, temos testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você crê no amor que Deus tem por você? Você crê realmente que Jesus veio ao mundo, foi enviado por Deus ao mundo como Salvador do mundo para que você não entre mais em juízo, mas passe da morte para a vida? Você confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você olha para Jesus, você compreende que ele foi enviado ao mundo como manifestação do amor de Deus para a nossa salvação, então a Bíblia vai dizer que você não só receberá o seu Espírito, como também Deus permanecerá em você e você em Deus, e você vai desfrutar completamente dessa convicção de amor que Deus tem por você. Mas o texto continua dizendo que a presença do amor pelos irmãos na vida do crente revela o caráter de Deus nele, fornecendo também segurança. O versículo 16b em diante diz que Deus é amor e aquele que permanece no amor
permanece em Deus, permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para quê? Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Tem muito crente que não tem confiança na sua salvação, não tem confiança na vida eterna. Por quê? Porque não é aperfeiçoado no amor. Ele não ama. E aquele que não ama, como a gente viu, não conhece a Deus, não nasceu de Deus, mas aquele que ama evidencia que Deus está nele e ele está em Deus. E isso traz o quê? Segurança, confiança para o dia do juízo, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ninguém é capaz de amar ninguém, nem a Deus e nem ao próximo, se não experimentou ainda o amor de Deus e desfruta da segurança da vida eterna ao invés do pavor do juízo. Tá? Versículo 20 em diante, aqui 21, diz que a ausência de amor pelos irmãos na vida do indivíduo revela a falta de genuína comunhão com Deus, cujo mandamento é o amor. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Novamente o mentiroso aqui. Você é mentiroso? Você é uma mentirosa? Você é alguém que diz que ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. Vai na igreja, levanta a mão e tal, mas sai da igreja para falar mal do pastor, mal do irmão, mal do vizinho. Como é que é isso? Você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão? Então você é mentiroso. Mentiroso. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Aquele que diz que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você ama a Deus mesmo? Então ame seu irmão. Agora, você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você está mentindo. Você não ama a Deus coisa nenhuma. É impossível você amar alguém que você não vê se você tem a oportunidade de demonstrar claramente o seu amor para uma pessoa que você está vendo. Então, avalie sua vida e veja se de fato você possui comunhão com o Deus de amor. Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Deus abençoe, tá? E espero que estejamos juntos amanhã. Como vocês sabem, eu estou aqui no seminário. Estamos tendo uma semana de reunião da denominação, fórum de líderes, e por isso eu estou gravando esse vídeo. Espero conseguir também gravar a nossa devocional de amanhã. Tá bom? Fiquem na paz e que Deus em Cristo nos abençoe muito para o louvor da sua glória.